informação é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O número de denúncias de violência doméstica teve um aumento de quase 9% desde que começou o isolamento social como medida de proteção à Covid-19. As denúncias foram registradas pelo DISC 180, um serviço telefônico para monitoramento de casos de agressão às mulheres. No Opinião Pernambuco de hoje, nós vamos discutir a violência doméstica em tempos de pandemia e isolamento social. Neste primeiro bloco do programa, eu converso com Fernanda Capibaribe, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também está sendo veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Fernanda, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Obrigada. Viu? Olá, eu que agradeço o convite para participar. Eu acho que esse tema é um tema muito relevante, importante que a gente esteja falando sobre ele, né? Eu queria, professora, somar a esse número apresentado pelo Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos um apelo recente do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Quando começou aí o agravamento da pandemia, quando entrou a proposta de isolamento social, ele pediu para que os serviços de combate à violência doméstica fossem mantidos como serviços essenciais. A minha pergunta para você é se o isolamento social potencializa a violência doméstica e, principalmente, a violência à mulher. Então, eu acho que a gente, partindo de um princípio, é importante a gente contextualizar que a questão da violência doméstica em países como o Brasil é uma questão endêmica, no sentido da gravidade do problema, né? Se a gente considera que o Brasil ele vem aí entre sétimo e quinto país com mais casos de feminicídio dentre 88 países, né? Que essa informação é uma informação que é veiculada pela ONU todo ano, anualmente. Então, a gente tem aí um problema que é um problema grave que a gente enfrenta corriqueiramente no Brasil, né? Diante desse contexto, quando a gente considera que a gente está numa situação atualmente que é uma situação de confinamento, ou seja, as pessoas que moram numa mesma residência, elas têm de ficar o tempo todo, né? A indicação é que as pessoas fiquem o tempo todo em casa, saindo só para serviços essenciais, tais como mercado, farmácia ou algo do gênero, né? Então, se a gente considera que essas pessoas estão confinadas nessa situação, num contexto em que já existe um número alto, um índice alto de violência doméstica praticada contra as mulheres, a gente só pode esperar que, numa situação de confinamento, nessa situação especial, esses índices eles aumentem, né? Porque se já é um contexto pré-existente, quando você confina essas pessoas numa mesma casa, ou seja, as pessoas não estão saindo para ir trabalhar, elas não estão saindo para fazer nenhum tipo de entretenimento, então as pessoas estão em casa, onde aumenta o nível de estresse, onde a gente tem um contexto também de redução de salário para muitas famílias, para muitas pessoas, né? Aumenta o nível de ansiedade, então é um contexto que propicia o aumento da violência também doméstica, que é uma coisa que já existe. Eu queria colocar aqui, dentro de fatores possíveis, né, assim, de agravamento dessa violência, e friso sempre, principalmente de violência doméstica contra a mulher, o que você acha que pesa mais? Um fator de ordem muito imediata, estou aqui imaginando, por exemplo, um fator desses, que é o aumento do consumo de álcool ou outras drogas, já que as pessoas estão ali o tempo inteiro dentro de casa, sem compromissos sociais, e o ambiente ficaria mais propício ao aumento do consumo de drogas e álcool, enfim. Sim. E um outro contexto, eu estou imaginando que, historicamente, no Brasil, o espaço
espaço destinado ao homem é um espaço público. E o espaço destinado à mulher é o espaço privado, é o espaço doméstico. Sim. Quando o homem se vê deslocado desse espaço público e fica confinado nesse espaço privado, isso pode desestabilizá-lo emocionalmente e pode ser um fator agravante? Com certeza. Eu acho que não é, para mim, eu vejo não como uma questão de analisar o que pesa mais, se o aumento do consumo do álcool e outras possíveis drogas, ou esse confinamento do homem que historicamente, é uma demarcação de gênero, o sexo-gênero, o homem masculino, que é uma demarcação que é para fora, que está na rua, né, que está no público. Então, acho que são os dois fatores interligados. Com certeza, eu acho que essa questão que você levanta é extremamente importante, faz todo sentido, né? Com certeza, sair do espaço que é historicamente, culturalmente, que é associado como espaço público, para ter de estar confinado no espaço doméstico, que é um espaço, por outro lado, esse espaço do privado do doméstico é um espaço que foi historicamente atribuído na questão de sexo-gênero às mulheres, ao feminino, é um fator de desestabilização e, junto com isso, o fato das pessoas estarem confinadas em casa aumenta, sim, o consumo de álcool. Eu acho que álcool é o mais acessível, né? E outras drogas potencialmente. Então, acho que é uma combinação desses dois fatores, né? Sem dúvida. É uma combinação desses dois fatores junto com essas outras questões, que é o estresse de não poder sair, a angústia, que eu acho que todas as pessoas passam por isso, né? Nessa situação de confinamento, que é uma situação de vulnerabilidade na questão de trabalho para homens e mulheres, né? E aí, quando junta isso com esses aspectos que você menciona e com o quadro, que é um quadro de altos índices de violência praticados contra a mulher, a gente tem o quê? Uma bomba relógio, né? Porque é um contexto, é toda uma configuração que leva a gente imaginar. Eu, inclusive, estava fazendo uma pesquisa aqui prévia ao programa de hoje, e em março, o aumento da denúncia pelo Disque 180 aumentou, estima-se 18%, né? Aí você pega, no Piauí, o aumento das denúncias em março foi 32% por estado. Em São Paulo, em março, aumentou 30%, agora em abril, 44% e alguma coisa por cento, né? E quando eu vejo esses dados, eu só penso na subnotificação desses dados. Ou seja, a gente tem esse aumento já contabilizado, considerando que não são todas as mulheres que denunciam, que muitas têm medo de denunciar e não serem devidamente abrigadas, o que acontece, né? Não serem devidamente abrigadas ou o agressor não ser devidamente afastado e elas sofrerem mais agressões. Elas têm medo de denunciar, muitas porque têm filhos e filhas e temem pelas vidas dos seus filhos e filhas também. Elas têm medo de denunciar porque vivem numa situação, às vezes, muitas vezes, de dependência financeira, né? Então, esses casos de aumento que a gente tem, essas estatísticas de aumento, elas não dizem do todo do aumento efetivo da violência. Elas são estatísticas estimadas a partir das denúncias. Mas a gente sabe que o quantitativo dessas violências ele é muito maior do que a gente tem contabilizado nessas estatísticas, né? Você está falando em números e estatísticas, eu vou te trazer aqui uns números que eu particularmente fiquei bastante escandalizada, que são números relativos especificamente ao feminicídio. Sim. E são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, são números de março deste ano, já em isolamento social, comparados a março de 2019, do ano passado. Então, o aumento de assassinato de mulheres dentro de casa em São Paulo foi de 46%. No Acre, foi de 100%. Olha só. No Rio Grande do Norte, foi de 300%. E no Mato Grosso, foi de 400%. Nossa! Diante de um quadro tão triste, tão amedrontador, eu te pergunto o que é possível fazer, o que é possível à sociedade, o que é possível aos órgãos responsáveis pelo combate à violência e à criminalidade
O que é possível fazer num contexto desse de pandemia e isolamento social? Então, esses números, primeiro, eles são alarmantes, assustadores, eles são, enfim, dá uma tristeza da gente ver, né? Porque se a gente já considera que existe um contexto prévio que já é alarmante, quando a gente vê esses aumentos, nossa, chega a dar uma dor. Eu estava pesquisando aqui em vários estados sobre diferentes projetos para combater em situação emergencial o aumento dessa violência doméstica no contexto do isolamento do Covid, né? Então, o que eu percebi, e aí a gente tem um problema que é prévio em relação ao combate dessa violência, né, que é da aplicação efetiva da Lei Maria da Penha e de uma proteção efetiva às mulheres, né? E a gente tem uma solução que eu acho que é uma solução que tem vindo de forma muito eficaz da sociedade civil, de mulheres que se organizam para ajudar outras mulheres em situação de violência. Então, o problema prévio, ele existe porque a Lei Maria da Penha, no sentido da sua estruturação, ela é uma lei muito bem estruturada, ela é uma lei que ela é muito completa no sentido de como ela foi pensada para prevenir e para acolher mulheres em situação de violência, né? Mas no sentido da aplicação, a Lei Maria da Penha ela tem muitas falhas. Ela tem falhas porque, supostamente, quando uma mulher vai denunciar na delegacia da mulher uma situação de violência, o boletim de ocorrência feito pela delegada teria de ir, em tese, diretamente para um juiz ou juíza para que a medida cabível, a medida protetiva ou o que for cabível ser tomado como medida, seja tomado imediatamente, né? Estima-se que nas primeiras 48 horas. E aí, nessas 48 horas, o agressor, se pego em flagrante, ou mesmo que não em flagrante, mas se pego numa situação em que a mulher fez exame de corpo de delito e se comprova a agressão, o agressor deve ficar detido nessas 48 horas, que seria o tempo, em tese, para que a mulher ou vá para uma casa, ou vá para um abrigo, né, com seus filhos, ou vá para um centro de referência e ela seja encaminhada nesse centro, longe do agressor. Na prática, o que acontece? Essas denúncias elas não chegam imediatamente até o juiz ou a juíza, que não delibera imediatamente nessas 48 horas, e a mulher ela não fica efetivamente protegida, além do fato de que os abrigos, muitas vezes, não têm vaga para todas as mulheres, né? Então, por exemplo, a situação em São Paulo é uma situação em que uma casa de referência foi momentaneamente destinada a abrigar mulheres em situação de risco por conta do Covid. Então, essa casa já foi direcionada para outra proposta que não sua proposta original, né? Em função da situação de emergência do Covid, o que já tira o espaço de uma mulher para que ela seja abrigada numa situação de violência, né? E, corriqueiramente, independente dessa situação agora de urgência que a gente está vivendo, corriqueiramente, isso é um dado, né? O dado as mulheres elas têm medo de denunciar porque, efetivamente, a Lei Maria da Penha ela não tem, muitas vezes, condições de ser aplicada da maneira como deveria, né? E aí, o que se tem feito em função desse aumento e em função dessa situação prévia que já existe? O que tem feito, que eu tenho visto, eu achei muito interessante, são grupos de mulheres, e homens também em muitas situações, se organizando, que são pessoas da sociedade civil que se organizam para ajudar no encaminhamento jurídico, no encaminhamento das mulheres no sentido do abrigo, no encaminhamento no sentido psicológico também para essas mulheres. Então, deixa eu anotar aqui, eu anotei até tem o programa Todos por Elas, né? Que é #Todos por Elas, que é um projeto, inclusive, do Estado de Pernambuco, né, da Secretaria das Mulheres. Em São Paulo tem um programa das mulheres, eu me esqueci o nome agora, que eu anotei aqui também, que foram mulheres advogadas, psicólogas, médicas, que se organizaram para auxiliar mulheres em situação de violência, né? Tem vários aplicativos que foram criados para que essa denúncia seja feita e que são iniciativas da sociedade civil e não iniciativas do poder público, né? Mas que acabam muitas vezes sendo incorporadas pelo poder público. Então, o que eu acho que pode ser feito é o máximo de divulgação possível dessas iniciativas, que são iniciativas que têm mostrado que têm dado certo, em conjunto com o entendimento do poder público de que essa situação de urgência do Covid, ela é uma situação
que deflagra um contexto nefasto em relação à violência. Então, ela precisa ser tratada também como uma situação de emergência no caso da violência doméstica, principalmente a violência contra as mulheres, né? Então, ao invés de atrasar, arrastar as providências cabíveis, que o poder público ele possa intensificar essas providências cabíveis. Então, eu acho que a parte da sociedade civil, ela ajuda nas denúncias para que as mulheres sintam-se melhor, mais à vontade para denunciar, e o poder público tem que tratar como uma situação de emergência também a sua parte, que é aplicar com a maior rapidez e eficácia possível todas as medidas cabíveis no sentido de proteger as mulheres que estão passando por situação de violência. Fernanda, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco e até um próximo encontro. Então, obrigada, Estela. Foi tão rápido. Eu agradeço novamente pelo convite. Infelizmente. O Opinião Pernambuco faz agora um breve intervalo. No próximo bloco eu converso com Silvia Cordeiro, secretária da Mulher de Pernambuco. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. Neste segundo e último bloco do programa, eu converso com Silvia Cordeiro, secretária da Mulher de Pernambuco. O tema do nosso programa é isolamento social e violência doméstica. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também está sendo transmitido pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Secretária, muito obrigada pela participação da senhora hoje no Opinião Pernambuco. Nós agradecemos, importante estar nesse espaço. Secretária, eu queria trabalhar com 2 dados para a gente começar essa nossa conversa. O primeiro dado é o dado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que aponta um crescimento de 9% no número de denúncias de violência à mulher. Esses números foram registrados pelo Serviço 180, o DISC 180. Ao mesmo tempo que, em Pernambuco, os números apontam para uma diminuição desses dados de agressão. Em março de 2019, foram 3.838 registros, e em março deste ano, já no confinamento social, 2.979 registros, uma redução aí de 22% aproximadamente. Eu queria pedir para a senhora uma análise desses números, mas já lhe perguntando se no caso específico de Pernambuco pode estar havendo uma subnotificação. Olha, a gente tem que perceber o diferencial. O registro em Pernambuco são os registros em delegacias. É aquele momento que a mulher se encaminha para a delegacia, para o serviço de proteção e faz o seu boletim de ocorrência. O 180 é um telefone, né, de pedir ajuda. Então, as mulheres, desde que o 180 foi inaugurado no Brasil, as mulheres acessam muito o 180. Não significa que acessar o 180 a proteção vem para as mulheres naquele mesmo momento em tempo real. Então, os estados, inclusive nós estamos discutindo com a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, para que estabeleçam um fluxo que, em chegando no 180, uma denúncia de mulheres nos estados, isso seja rapidamente agilizado à rede de proteção às mulheres no território, no local onde ela reside, onde ela está pedindo essa ajuda. Então, não dá para relacionar diretamente as chamadas de 180 com os registros policiais nos estados, né? Porque são coisas diferentes. Mesmo que tenhamos, e aí os meios de comunicação sempre perguntam, aumentou a violência contra a mulher porque 3.000, enfim, registraram nas delegacias, a gente sempre costuma dizer que isso é subnotificação, porque para as mulheres terem a coragem de pedir ajuda, de fazer, e procurar um serviço de proteção,
precisa de um processo de empoderamento, de consciência da sua condição de violência para tomar a iniciativa de pedir ajuda. É fato que a Lei Maria da Penha é muito conhecida no Brasil, 95% dos brasileiros e brasileiras conhecem a Lei Maria da Penha, é um marco legal muito bem articulado, organizado, estruturado, e é assim porque foi construído com o movimento social de mulheres e o movimento feminista, né, e se conseguiu fazer, nesses 13 anos de Lei Maria da Penha, um arcabouço legal de conhecimento e uma lei que se tornou uma lei popular. Agora, disso, para as mulheres terem a iniciativa, a coragem, a força de procurar ajuda, de reconhecer que está vivendo uma situação de violência e chamar e acessar um serviço público de proteção, vai um espaço que é processual, né? Pernambuco tem essa rede funcionando, nós temos cadastrado mais de 500 e poucos serviços de proteção às mulheres, quer seja do sistema de segurança, quer seja do sistema de justiça. Pernambuco é o único estado do Brasil em que cada município tem uma secretaria, uma estrutura municipal de atenção às mulheres direta, e isso faz com que a gente esteja presente nessa rede articulada de proteção. Agora, o desafio para todas nós é fazer com que as mulheres acessem esses serviços. A senhora falou que esses números que eu trouxe aqui de Pernambuco são números referentes a demandas feitas em delegacias. Eu estou aqui imaginando... Pronto, aí eu estou aqui imaginando que solicitar presencialmente um serviço desse hoje, ele é mais complicado porque a gente está em situação de isolamento social. A minha pergunta para a senhora é sim, existem dispositivos remotos oferecidos pelo Estado para que as mulheres vítimas dessa violência possam fazer suas denúncias e pedir ajuda. Se existem, por exemplo, delegacias eletrônicas, virtuais, vamos chamar assim. Olha, a Secretaria da Mulher tem a Ouvidoria Cidadã Pernambucana, que é o 0800 281 8187, que esse número acessado, a gente faz com que essa rede ela se movimente e chegue mais próximo às mulheres. Isso é um número importante. O 190 nacional, o 180 nacional é também um canal. O 190 da Polícia Militar é o mais conhecido da comunidade, das pessoas, que a polícia pode chegar para atender uma ameaça iminente, uma briga, enfim, uma violência física. É importante, as mulheres acionam muito o 190 da Polícia Militar, e a Secretaria da Mulher quer não só as chamadas ao 190 específica para as mulheres que pedem proteção da polícia, mas qualificar quais são os casos que as mulheres estão chamando a Polícia Militar para que a gente faça o processo da emergência, né? Para que ela se inclua nessa rede de proteção até o patamar da justiça. Então, é importante pedir ajuda ao 190, né? O 180 nacional é mais distante das mulheres, e o mais próximo das mulheres em termos de emergência é a Polícia Militar, né? Que chega para fazer essa proteção, e a gente faz isso e divulga nos municípios, na rede de serviço, no sistema de saúde, para que essas mulheres tenham. Hoje à tarde nós estamos fechando com a Polícia Civil, da Secretaria de Defesa Social, incluir no boletim eletrônico que foi instituído para tempos da Covid-19, um campo para a violência doméstica, né? Então, é um instrumento que vai ficar à disposição das mulheres para fazer esse registro sem precisar sair de casa, até porque estão no isolamento social. É um instrumento que nós acreditamos que vai favorecer com que esse registro ele saia da subnotificação. Nós sabemos que não são todas as mulheres que têm acesso à internet, que têm acesso, que compreende
enfim, tem que ter um questionário, né, para identificar o tipo de violência. Se a violência é física, já tem que ter um agendamento para ela ir fazer um corpo de delito no IML, ser atendida de outra forma, que a gente vai se organizar na rede, como faz esse processo da continuidade, porque não nos interessa aumentar o número de registro e não dar o suporte às mulheres, né? Precisa ser registrado, precisa ser notificado e precisa acompanhar esse processo do início até o fechamento da verdadeira proteção dessa mulher. Secretária, eu tenho 30 segundos para fechar o programa e a minha última pergunta para a senhora é a seguinte: toda essa rede de proteção à violência, às vítimas da violência doméstica, a rede toda, com a sua capilaridade, ela está funcionando como um serviço emergencial nesses tempos de pandemia ou tem setores com serviços interrompidos? Olha, o nosso trabalho, o serviço da secretaria, que é um serviço muito específico, que é o abrigamento de mulheres em situação de morte, que é um plantão 24 horas para receber demandas de delegacias, de polícia militar, do Ministério Público, do TJPE, funciona a nossa equipe técnica 24 horas e a gente atende as mulheres em todo o estado de Pernambuco. E a rede de casa-abrigos, que é do abrigamento de mulher em situação de risco de morte, não é compulsório. Se a gente trabalha as mulheres para identificar se ela não for abrigada, ela está no risco de morrer. A nossa rede de casa-abrigo também está funcionando plenamente e atende às mulheres que desejam se abrigar porque não tem outro lugar seguro para se proteger, com seus filhos menores de 18 anos. E também a Lei Estadual de Abrigamento do Estado de Pernambuco garante que, se aquela mulher identifica um local seguro, mesmo fora do Estado, o Estado provê o traslado dela e de seus filhos e filhas. Então, esse serviço está funcionando plenamente. Além do mais, estamos dando plantão na Secretaria para entregar o GPS do monitoramento eletrônico. É aquela medida protetiva onde o agressor é obrigado a usar a tornozeleira e a Secretaria da Mulher constrói com a mulher o funcionamento do GPS, um tipo de GPS. Para quê? Para que ela esteja monitorada 24 horas para cumprir a decisão judicial de afastamento do agressor. Secretária, muito obrigada e até um próximo encontro aqui no Opinião Pernambuco. Muito obrigada. Te agradeço, um grande abraço. Obrigada.